Shalom, shalom, queridos. Hoje o nosso devocional ele está aqui nos capítulos 15 e 16 de Números. Amém, queridos? Bom, eu quero destacar aqui os versículos de número 39 e 40 do capítulo 15 de Números, que diz assim: E as borlas estarão ali, para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais. Não seguireis os desejos do vosso coração, nem o dos vossos olhos, após os quais andais adulterando, para que vos lembrais de todos os meus mandamentos e os cumprais, e santos sereis a vosso Deus. Amém, queridos? Bom, deixar uma palavra para você muito importante, que é o seguinte. Acho esse mandamento bem interessante porque ele nos remete ao tema dessa palavra de hoje, que é o quê? O que fazer para não pecar? Bom, você sabe que a nossa luta hoje, ela ainda é contra o pecado. As concupiscências dos olhos, as concupiscências do coração. Concupiscências são vontades, desejos, né? É pecado ter desejo? Não. É pecado ter vontades, desejar algo? Não. O problema é o que você deseja, o que você quer, né? O que os olhos estão almejando, né? Então esse não necessariamente é problema. Agora, o que a Bíblia vai nos relatar e vai nos exortar para que tenhamos cuidado é com o que nós desejamos, ou seja, desejos que estão além da vontade de Deus. E para que nós possamos saber qual é a vontade de Deus, é importante sabermos o que Deus quer. E como nós sabemos o que Deus quer? Lendo a palavra, estudando, meditando e conhecendo seus princípios e mandamentos. Muito bem. E onde eu quero chegar com essa palavra de forma bem pontual é o seguinte: um dos segredos para que nós possamos, o que nós devemos fazer para não pecar, é o que diz aqui o mandamento. É que nós possamos nos lembrar dos mandamentos de Deus. E aqui é colocado algumas borlas, né, algumas franjas no manto, né, das vestimentas, amém? E hoje nós sabemos que hoje, né, tem o talit, que nós chamamos, que é aquele chale de oração, aquele manto de oração, e é colocado aquelas franjas ali ao redor, fazer o povo se lembrar dos mandamentos de Deus. E hoje, um dos segredos para que nós possamos, né, o que fazer para não pecar, é sempre lembrar dos mandamentos de Deus. E quando eu lembro de algo, é quando eu recordo. Então, é necessário eu recordar. O que nós estamos fazendo para recordar é lendo a palavra, fazendo esse exercício. Então, um dos segredos para que nós não venhamos pecar, para que nós não venhamos desobedecer, não ceder para os desejos do coração, né, os desejos dos olhos, é que nós possamos nos lembrar dos mandamentos de Deus. Por exemplo, desenvolver hábitos positivos, como o da leitura da palavra, como eu disse, eu olhar para a Bíblia e me fazer um exercício de eu lembrar, poxa, Deus tem mandamentos para mim, Deus tem instruções para mim. Por exemplo, quando eu estou desejando algo com os meus olhos, quando eu estou desejando coisas no meu coração, o que eu devo fazer? Me esforçar fazendo esse exercício de lembrar o que Deus diz a respeito. Por exemplo, às vezes a pessoa quer desejar, por exemplo, a pessoa às vezes é muito consumista, às vezes a pessoa está lutando contra desejos, né? Tudo nasce no nosso coração. E um dos segredos é lembrar dos mandamentos de Deus, né, e cumprir, por mais difícil que seja. Então, por exemplo, se eu tenho, né, amizades, se eu tenho contatinhos, se eu tenho, que eu sei, eu tenho que ser sincero comigo mesmo. Poxa, isso aqui, se eu não vigiar, eu vou cair. Então, se eu não evitar isso aqui, eu vou cair. Por exemplo, talvez eu não possa comer algo, né? Tem que lutar contra o meu desejo. Por exemplo, eu tô com preguiça de caminhar, eu preciso fazer um exercício, eu não quero, mas eu vou lutar, né? Eu vou fazer, que vai ser bom para minha saúde. Então, o segredo é lembrar, porque ninguém vai cumprir se não lembrar, e depois que lembrar, eu preciso cumprir. Por exemplo, né, nós temos trabalhado a questão, né, por exemplo, ser dizimista, ofertante da obra do Senhor é muito importante, porque eu trago a minha vida para uma dimensão de prosperidade. Eu paro de confiar no dinheiro e passo a confiar naquele que dá o dinheiro, que é Deus, que abençoa minha vida, abençoa meu trabalho, abençoa meus clientes. Então, queridos, uma das formas, né, de nós vencermos nossos desejos, concupiscências ruins, é lembrando do que é o certo e cumprindo. E assim seremos santos para o nosso Deus, né? Que Deus nos livre de cedermos às concupiscências do nosso coração, dos nossos olhos, e que possamos o quê? Lembrar dos mandamentos de Deus para cumprir. Então veja, tem pessoas que explicam uma coisa e falam assim, eu já sei, não, eu sei, não sabe. Então não é só saber, é cumprir. Não adianta saber que tem que parar de comer se eu não paro de comer. Não adianta saber que eu preciso caminhar e malhar se eu não malho. Não adianta lembrar, tem que lembrar e cumprir. Por exemplo, não adianta saber o que é razão e proporção na matemática se eu não quero fazer exercício.
exercícios de razão e proporção na matemática. Não adianta saber que a palavra de Deus ela é boa se eu não provo a palavra de Deus, se eu não coloco em prática. Não adianta saber que tem que dizimar e ofertar se eu não dizimo. Eu preciso dizimar e ofertar, e eu vou provar a bondade de Deus. Não adianta saber que orar é bom se eu não oro. Não adianta saber que eu tenho que obedecer meus líderes se eu não obedeço. Não adianta saber que eu preciso estudar se eu não estudo. Então, por isso que a palavra de Deus diz que eu preciso lembrar para cumprir. Não adianta lembrar se não cumprir, certo? Então, queridos, que nós possamos entrar nessa dimensão. Eu tenho que sair da dimensão só do lembrar e caminhar para a dimensão do cumprir. Então, lembrar e cumprir, lembrar e cumprir, lembrar e cumprir. E assim, queridos, eu vou vencer os desejos do meu coração e as concupiscências. Fechando aqui um exemplo. A pessoa tem fraqueza na área sexual. Não adianta saber que tem que fugir, se eu não quero fugir. Então, por exemplo, é o Instagram que está me causando isso, é os contatinhos, é a pornografia. Eu preciso deixar isso, eu preciso abandonar isso. Abandonar e viver aquela vida que agrada a Deus. Por exemplo, tem pessoas que você pode ter risco de cair, então, meu irmão, sai fora daí. Deixa isso, deixa essas amizades, se afasta, né? Se você sabe que um local não é bom para você, por que que você vai para lá? Você sabe que não é bom, para que você vai lá, meu irmão e minha irmã querida? Então é isso. Então o segredo aqui para não cair no pecado é lembrar e cumprir. Lembrar e cumprir. Poxa, não adianta saber que é porque eu tenho que perdoar se eu não perdoo. Não adianta saber que é bom ser grato, mas se eu não agradeço, entende? Então lembre sempre, entenda e lembre sempre que eu tenho que lembrar e cumprir. Lembrar e cumprir. Lembrar e cumprir. Cumprir, como diz o mandamento. Vos lembrareis dos meus mandamentos e o cumprais. Não seguireis, melhor dizendo, os desejos do vosso coração, nem dos vossos olhos, né? Então você sabe que você está sendo tentado, lembre, poxa, isso aqui Deus tem que fazer. Deus está me lembrando que eu tenho que fazer. Legal, agora o que eu vou fazer? Eu vou cumprir. Então agora cumpra. Fuja, obedeça, caminhe. Não adianta saber que o plano de leitura é legal para fazer e que tem que fazer. Eu preciso fazer. Por mais que... Qual é a minha concupiscência? Não fazer. Qual é o meu desejo? Não cumprir. Qual é a minha vontade? Esse negócio é muito chato. Não, eu tenho que fazer. Amém, queridos? Porque isso vai agradar o coração de Deus e nós iremos prosperar e avançar. Que Deus abençoe.